Olá, tudo bem com você? Hoje é o nosso último encontro da disciplina Prática de Ensino de Língua e Literatura 2, Práticas de Leitura e Produção de Texto. É o nosso módulo 3, né? Práticas Pedagógicas, Leitura e Produção Textual, unidade 2, entrega do relatório da ação de extensão. Bom, agora que você está terminando a disciplina, né? Você já aprendeu algumas coisas com as leituras, né? Com as nossas aulas, né? Dentre elas, né? Eu entendo que você compreenda a leitura como um processo de construção de sentido, um processo mútuo, né? E que essa construção de sentido se dá pela relação entre o autor, aquele que escreve ou aquele que fala, né, com o leitor, que é aquele que lê ou aquele que escuta, né? E se esse sentido ele é construído nessa relação entre esses dois sujeitos, não dá para a gente dizer que há um único sentido para o texto. Não, porque o sentido vai depender de mim, de você, das relações que eu tenho, das vivências que eu tenho com relação a esse assunto, o que eu aprendi durante a minha vida sobre esse assunto, né? São vários conhecimentos que estão implícitos nesse assunto. Então, a gente diz que para o texto há uma pluralidade de sentidos, né? E que esses sentidos eles não são dados, eles são construídos na interação. Não dá para terminar essa disciplina comigo dizendo que só existe um sentido para o texto e que o sentido é construído sozinho. Não. Ele é há uma pluralidade de sentidos e ele é construído, o sentido nunca é dado, né? Lembra que eu acho que eu fiz um exemplo numa aula outro dia, que eu mostrei uma caneta, então, uma lapiseira, perdão. Aqui nós temos uma lapiseira, mas essa lapiseira, se eu contar uma história diferente, imagine uma criança que pega uma lapiseira verde-limão e sonha que ela se transforma em uma borboleta rosa com pintas azuis. Essa caneta deixou de ser a caneta verde-limão e passou a ser construída. O que é essa borboleta rosa com pintas azuis? E esse rosa é relativo. Por exemplo, o rosa, será que eu pensei no rosa clarinho ou no rosa mais escuro? Um azul clarinho ou um azul mais escuro? Talvez pelo fato de eu mencionar a criança, você imaginou uma coisa mais angelical, né? Mas não sei. Será que todo mundo imaginou igual? Então, veja só. O sentido, ele é construído a partir dos elementos que a gente tem na nossa relação, tá certo? Na nossa relação, eu digo autor e leitor. Olha só, para facilitar a nossa compreensão, a gente tem essa charge. Essa charge, ela foi tirada de um blog, né? Então, mas vamos ver. Atualmente, né, a gente tem se discutido muito sobre essa questão das ondas de calor, da seca no país, das queimadas, né? É um assunto que está muito em voga. Então, vamos ler aqui, ó. Devemos nos preparar porque parece que essa polarização veio para ficar. Veja que polarização está escrito até maior, veio para ficar. Quando você fala em polarização, qual é a ideia que você tem, né? O que é que vem à sua mente? Polarização, será que não está associado à política? Né? Porque nas últimas eleições, muito se falava sobre a polarização, não é? E tem mais um detalhe, as máscaras, veja que os dois personagens estão de máscara. Em que período que teve uma polarização danada, né? Lembra da pandemia? Fica o comércio aberto, fecha esse comércio, economia, pensa na economia, não pensa na economia, toma vacina, não toma vacina. Então, veja só, o mundo ficou inteiro polarizado. E aí um dos personagens diz assim, tá falando de política? E aí o outro fala, do clima, polarização, veja que eu tenho vários sentidos para a palavra polarização, né? Pode estar relacionado de fato a algo que as pessoas estão discutindo, mas ele está falando da questão dos polos, né? E aí isso tem a ver com a questão climática, e não necessariamente com a questão política. Embora o clima hoje seja uma questão política também, né? Não dá para negar. Mas veja só,
Essa é uma charge, então, que ela. Agora, veja só, eu falei que ela é um assunto atual, né? Mas veja só que a data dela é de 2022. Isso é importante porque depois a gente vai trabalhar com uma questão ainda nessa aula sobre isso. Continuando. E aqui, ainda nessa temática, só um adendo. Eu escolhi essa temática do meio ambiente, né? Pensando nessa questão das secas, porque na nossa disciplina a gente também tem que estudar alguns temas transversais, dentre elas o meio ambiente. Como é que a gente vai inserir isso no nosso conteúdo, que é a leitura e produção de texto, né? Nós vamos inserir nos textos que a gente vai analisar, nos exemplos que a gente vai dar de texto. Então, de alguma forma, a gente está falando de meio ambiente, quando está analisando, estamos estudando as teorias do texto, né, de leitura, mas exemplificando com textos que tratam dessa temática. E isso é uma boa dica para você que já fez ou vai fazer, né, a sua atividade na escola. Então, assim, pense nas atividades que você tem que desenvolver na escola e busque textos que tratam de temáticas semelhantes a essas, por exemplo. Nessa segunda charge, a gente tem dois animais e a gente vê no fundo um sinal de fogo, alguma coisa assim, né? E olha as falas deles, né? Não se preocupe, acabei de descobrir que esse tal de aquecimento global não existe. E ele está olhando para um celular, um tablet, alguma coisa assim. Querido, acho que não é uma boa hora para nos tornarmos negacionistas. Então, veja só, por que não é uma boa hora, né? Então, a gente tem dois animais e o fogo, a floresta pegando fogo, né? Então, assim, eu vou falar que essa história de aquecimento global não existe se o fogo está atrás de mim querendo me pegar, né? Não tem como. Mas veja só, quando a gente fala de pluralidade de sentidos, que eu falei que não existe um sentido, mas muito, né? Agora pouco, a gente pode associar isso, por exemplo, animais na floresta, né? Ao queimar, as queimadas, por exemplo, da Amazônia, do Pantanal. Mas quais elementos aqui a gente tem que chamam atenção e que revela que não é no Brasil? Por exemplo, os animais, esse tipo de animal a gente tem no Brasil, a gente tem parecido, mas não é tão comum, não é? Mas olha lá em cima, o que eu não li propositalmente antes, ó. Onda de calor e incêndios na Europa, né? Veja só, isso é algo que está acontecendo lá. Mas se a gente trazer para a nossa realidade atual, faz todo sentido. Porque o Brasil, em 2024, né, nos meses de seca, está torrando literalmente o país inteiro. Então, veja só, de repente, quando eu fui analisar tanto esse texto agora, essa última charge, né? Quando eu analisei, eu associei as questões do Brasil, mas eu nem me ative que estava falando da Europa. Por quê? Porque é uma situação tão comum atualmente no nosso país que a gente até esquece que essa situação é no mundo inteiro, né? E aí, se eu fiz uma leitura baseada, focalizando no nosso país, esqueci da Europa? Tudo bem que você não fez a leitura ideal, mas a leitura tem relação uma leitura com a outra. Ou então, de fato, eu fiz direitinho a leitura relacionando com a Europa, mas aí eu posso fazer a inferência. Isso acontece só na Europa? Isso está acontecendo só na Europa ou está acontecendo no mundo inteiro? Né? Então, veja só, tá vendo a pluralidade de sentidos? Mas vamos supor, professora, eu nem percebi que esses animais não são necessariamente os animais que a gente vê no Brasil. A gente vê um veado, um animal parecido, então foi isso que tudo bem, é válido, né? Isso faz parte da leitura também. Quando a gente analisa a outra, quando a gente fala de pluralidade de sentidos, né? Então, a gente também tem essa questão de que, eu posso lembrar essa máscara pode me lembrar a pandemia, que era um período de grande polarização, ou talvez não associar isso, a focar na polarização dos polos mesmo, pensar na questão climática, mas eu posso focar nessa palavra política. E veja só, o autor dessa charge tem a intenção de brincar com essa ambiguidade da palavra polarização, porque veja só,
Se a gente analisar o tamanho da letra, devemos nos preparar a pequenininha, e a gente vê polarização veio para ficar e política, olha o tamanho da letra comparando com as outras, com as demais no texto, né? Então, assim, é para fazer esse jogo. E aí, depois, aqui embaixo, sem estar em amarelo, né? Porque veja que a fala da personagem, quando ele vai utilizar a palavra política, está em destaque, tem amarelo, né? Quando ele fala do clima lá embaixo, ó, quase nem está dentro do balão. Só tem um sinalzinho, um pouquinho, um risquinho da fala. Então, veja só, isso é intencional, né? Mas será que você tinha percebido esses detalhes, se eu não falo? E perceba que, nesse caso, nós estamos falando de ondas de calor, frio, seca pelo país. Então, nesse caso, é do Brasil que nós estamos falando. Mas, se a gente pensar ao contrário agora, para o mundo todo, faria sentido isso? A gente poderia dizer que sim, porque a grande parte dos países do mundo tem uma polarização na política e grande parte, o mundo todo, na verdade, também está sofrendo com essa questão ambiental, ok? Bom, quando a gente fala de fazer leitura, a gente fala também de conhecimentos que precisam ser ativados durante a leitura, né? Tem muitos conhecimentos que precisam ser ativados, mas a gente selecionou aqui, eu selecionei 3, né, para que você compreenda isso. O conhecimento linguístico, o interacional e o enciclopédico ou conhecimento de mundo. Em que consiste cada um desses conhecimentos? Por exemplo, o conhecimento linguístico, ele trata do conhecimento que nós temos sobre a língua, sobre as palavras, né? Sobre a estrutura de uma língua. Por exemplo, nós somos falantes de língua portuguesa. Então, nós imaginamos que os textos escritos em língua portuguesa, nós conseguimos compreender, nós conseguimos fazer a leitura desse texto. Bom, se a gente tem um texto escrito em língua inglesa, e eu não sou falante de língua inglesa, eu não consigo ler esse texto. Agora, no caso de língua portuguesa, né? Eu sou falante da língua portuguesa e o texto está escrito em língua portuguesa, teoricamente, é para eu conseguir ler. Então, assim, de que trata esse conhecimento de linguístico, né? Trata do conhecimento da língua. Pode acontecer, no caso da língua portuguesa, eu ser falante da língua portuguesa, mas pode aparecer uma palavra que eu não domino. E aí, isso pode interferir na minha compreensão. É claro que muitas vezes o contexto, a situação ali faz com que eu construa sentido para essa palavra. Mas mesmo num texto, mesmo não conhecendo de fato uma palavra, eu consigo fazer uma leitura e entender dentro de um contexto determinada palavra. Ou então, por exemplo, eu não sei o significado dessa palavra, mas é uma palavra só, eu consigo, com o auxílio do dicionário, a construir sentido para ela, né? Agora, se eu não sei nada, por exemplo, em inglês, em francês ou qualquer outra língua, aí eu não consigo construir sentido. Então, assim, para fazer a leitura, eu preciso ativar um conhecimento. Esse sobre a língua, conhecer a língua, é um deles. Nós temos também o conhecimento interacional. O conhecimento interacional é esse conhecimento que nós temos ao interagir. Por exemplo, né? Eu, leitora, vou interagir com o autor. Então, assim, eu tenho que estar disposto a interagir, eu tenho que estar disposto a construir sentidos, porque se eu não quero prestar atenção no que está escrito, o texto está aqui, mas se eu não interagir, eu não vou conseguir extrair sentidos. Por exemplo, tenho esse livro aqui comigo agora, né? Mas ele só fará sentido quando eu ler e, de fato, dialogar com essas autoras, quando eu dialogar no sentido de pensar nos exemplos que elas mostram. Às vezes eu posso criticar, achar que não está legal o que elas passaram, mas, de qualquer forma, eu estou construindo sentido. Então, quando a gente fala de interação, é quando eu estou disposta a ler. Porque quando eu não estou com vontade, ou então pensando em outra coisa, às vezes a gente acha assim, eu estou lendo isso aqui, mas com a cabeça em outro lugar. Quantas vezes? Quando a gente faz isso, a gente não está interagindo com o texto. E aí você pode perguntar, o que você acabou de ler? Você não lembra nem da última palavra. Isso é leitura? Não. Quando é assim, vai fazer outra coisa. Porque para fazer a leitura, você tem que estar disposto a, de fato, ler. E para isso, você precisa
utilizar das estratégias de leitura que eu falei na outra aula, né? Então, assim, você tem que levantar hipóteses, tem que selecionar o que é importante, pode ser grifando, pode ser anotando, você tem que fazer inferências, você tem que depois fazer a verificação do que é aquilo que você foi levantando e ao longo do texto foi dando como verdadeiro ou não. Então, se eu não passo por esse processo, eu não estou interagindo no texto, eu não estou construindo sentido, eu não estou fazendo a leitura. O conhecimento enciclopédico, o conhecimento de mundo, ele trata do conhecimento que nós temos sobre a partir das nossas vivências de mundo. Por exemplo, eu vivi algumas coisas que só eu vivi, né? Você viveu algumas coisas que só você viveu. E isso tudo interfere na maneira como a gente lê o mundo, nas nossas crenças, nos nossos valores. Por exemplo, a região que a gente mora, ela pode. As vivências de mundo que a gente tem faz a gente olhar de uma forma diferente. Eu, por exemplo, morei em Rondônia, que pertence à Amazônia Legal. Para quem não é da região da Amazônia, o período, por exemplo, de janeiro, que quem é de fora dessa região entende como período de verão, né? É o verão para a gente, o clima é quente. Para o morador da Amazônia Legal, esse período ele é considerado como um período de inverno. Por quê? Porque é onde chove e fica mais fresco. E no período de inverno, normalmente junho, julho, quando a gente tem um período de frio, né, nas demais regiões do Brasil, lá eles chamam, lá na Amazônia, eles chamam esse período de verão. Por quê? Como não chove, fica muito seco e muito quente. Então acaba que em janeiro, ali dezembro, é mais fresco por conta da chuva. E lá sempre é quente, né? O ano todo. Mas há uma diferença quando não se chove e quando se chove. Esse conhecimento que eu estou passando para vocês é o conhecimento de mundo. Por que eu sei disso? Porque eu vivi um tempo, eu trabalhava na Universidade Federal de Rondônia antes. Então, eu aprendi a olhar também o mundo por esse foco, sendo que antes de eu mudar para lá, eu não conhecia, eu entendia como a maioria das pessoas. E janeiro é verão e junho, né, é inverno. Então, o conhecimento enciclopédico, conhecimento de mundo, faz parte das nossas vivências. E cada um de nós temos uma vivência diferente. Às vezes a gente aprende alguma coisa no nosso dia a dia que você fala, isso aqui não é importante. Mas na hora de fazer a leitura de um texto, de falar de um lugar, você consegue entender, compreender, porque você sabe como é ali. E essa leitura e esse posicionamento nosso a partir das nossas vivências do mundo vai dizer muito sobre quem nós somos. Então, assim, as nossas ideologias, os nossos costumes, as nossas vontades, isso tudo interfere na maneira como a gente olha para o texto, porque nós temos as nossas crenças, e as nossas crenças interferem na leitura. Agora, veja só, quando nós olhamos para essa charge, né, e a gente tenta compreender dentro dela esses três conhecimentos que eu expliquei para vocês, o linguístico, o interacional e o conhecimento de mundo. Bom, o conhecimento linguístico, como eu disse, trata da língua, né? Qual que é a questão chave aqui, ó? Para ter graça, né? Porque qual que é a função da charge? A charge é um gênero textual, né? Que dentre as funções dela é promover uma crítica por meio de humor, né? Muitas vezes é um humor meio negro. Mas veja só, se ela promove humor, a graça dela está em cima de alguma palavra. Normalmente são palavras que ali tem um sentido duplo, tem ambiguidade, né? Então, assim, a gente vê polarização, né? Então, veja só, o conhecimento linguístico aqui, então, para a gente entender, né, de que trata esse conhecimento linguístico, eu preciso focar principalmente na polarização, que é compreender que existem pelo menos dois sentidos, né? Um está relacionado à política, nessa questão de direita e esquerda, e outro que está relacionado aos polos, ao clima, né? E é por meio desse conhecimento que a gente vai achar graça, vai entender a charge, a crítica que o autor quer fazer. Bom, o outro conhecimento que a gente viu é o conhecimento interacional. O que é o conhecimento interacional? É quando nós estamos dispostos a interagir no texto.
Bom, aqui a gente tem dois momentos. A gente tem eu e você, leitores dessa charge, né? E aí nós não somos leitores passivos, eu já disse, nós temos as nossas impressões. Uma impressão que eu acabei de apontar foi que o autor quis dar uma cutucadinha. Ele fala, não, eu estou falando do clima, mas na verdade ele também quer falar da política, né? Fica subentendido, né? Mas essa é uma leitura minha, que a minha leitura de mundo, a minha leitura sobre a palavra, do fato dele usar política em letra maiúscula, tudo isso faz com que eu perceba isso. Você provavelmente deve ter percebido algo que eu não tenha mencionado, que é válido, mais que válido. Eu quero mesmo que você perceba. Mas a gente tem também, se a gente pensar nessa questão interacional entre os dois personagens que estão aí nessa charge. A gente tem o primeiro que está com o jornal na mão, né? E a gente tem um outro de boné. Veja só, quando o primeiro diz polarização veio para ficar, né? E o outro responde, está falando de política, tem uma ideia, assim, bem de leve até então, parece que eles não estão se entendendo muito bem nesse diálogo. Parece que eles não estão interagindo. Olha o conhecimento interacional, porque um está falando do clima e o outro quer falar da política, né? Mas aí já vem a correção, o outro, né, do clima, né? Aí sim, né? Aí não tem a continuidade porque a charge é um quadrinho só. Mas veja só, o nosso conhecimento interacional faz com que a gente perceba tudo isso. Eu digo, nossa, agora eu, o meu e o seu, né? Da gente perceber essa situação. Mas se o autor dessa charge não constrói esse texto dessa maneira, talvez a gente não acharia graça, talvez ela não estaria nesse blog, o AFTM, tá certo? E, por fim, nós temos o conhecimento de mundo. O que é o conhecimento de mundo mesmo? É o conhecimento que nós temos, que a gente adquiriu ao longo da nossa existência, né? Então, por exemplo, tem ali ondas de calor. Ondas de calor, o que é isso? Está associado ao quê? Ao meio ambiente, a crise global sobre o meio ambiente, não é? A gente tem elementos que o nosso conhecimento de mundo, que as nossas vivências de mundo, mostram para a gente e faz com que a gente reconheça. Por exemplo, a própria palavra polarização. O nosso conhecimento de mundo mostra que tem uma polarização na época da pandemia, ainda mais essa máscara. Claro que as máscaras aqui podem estar sugerindo que as pessoas estão com dificuldade de respirar por conta de queimado, de seca, de tudo mais, né? Mas também sugere um período de muita polarização entre direita e esquerda no Brasil e no mundo também, que foi no período da pandemia, que as pessoas tinham que usar a máscara, né? Isso é o meu conhecimento de mundo que está falando, não está escrito aí, né? Na pandemia a gente usava máscara, mas quem é aqui hoje que passou por uma pandemia e que não tenha usado máscara? Mesmo sendo contra, quantas vezes foi obrigado a usar máscara? Então, isso tudo faz parte do nosso conhecimento de mundo, das nossas vivências. Nós vivemos uma pandemia, não dá para tirar isso da nossa história. Quando a gente fala de conhecimento linguístico, né, a gente tem que falar das palavras que estão aqui. Então, eu vou pegar as palavras assim, ó, ondas de calor, né? A gente tem o que está mais em destaque aqui, aquecimento global. O que é aquecimento global? Né? Eu preciso entender o que é isso. Engraçado que na chart fala assim, aquecimento global. Um dos animais aqui da chart, quando você vê, fala assim, aquecimento global não existe, né? Mas o nosso conhecimento linguístico entende o que significa esse aquecimento global, por mais que eu não tenha todos os conceitos do que seja um aquecimento global, de acordo com cientistas, né? Mas por mais leigo que eu seja, eu tenho uma noção do que seja isso, né? Então, assim, essa palavra, essa expressão, na verdade, aquecimento global, ela me dá uma ideia de que o planeta está se aquecendo, né? Tem o meu conhecimento de mundo, né? De ouvir várias notícias sobre o meio ambiente, sobre essa situação de seca que nós estamos vivendo, de incêndios, né, e tudo mais, que atualmente isso assola o mundo, isso faz com que eu reconheça também essas palavras. Então, veja só, são palavras que o meu conhecimento de mundo faz com que eu reconheça,
O meu conhecimento linguístico, né, faz com que eu reconheça, e o meu conhecimento de mundo vai além até dessa palavra, né? Porque no meu conhecimento de mundo, eu vou entender que tem uma mata pegando fogo, que esses animais vivem na mata, e que eles precisam da mata para viver, e que não dá, se pegar fogo, esses animais vão morrer, né? E conhecimento interacional, veja só, a interação minha e sua, leitor, meu aluno, né, estudante dessa disciplina, com essa charge, e também quando a gente olha a interação entre os personagens ali, ó, olha o que o segundo fala, ó, não é uma boa hora, por que não é uma boa hora para nos tornarmos negacionistas, né? Porque o fogo vai pegar a gente, ó, se esperto, vamos correr, né? Então, assim, a gente utiliza para fazer a leitura esses três conhecimentos quase que sem perceber. É quase assim uma atitude tão natural da nossa mente, do nosso cérebro, quando a gente se empenha em fazer a leitura do texto, que isso é automático. Diante disso tudo, a gente tem mais três elementos que nos auxiliam a fazer a leitura de um texto: o contexto de produção e o contexto de recepção. O contexto é tudo aquilo que envolve a leitura, né? Em que lugar, em que situação, quem, para quem, em que momento, né? Então, veja só, voltamos para a nossa charge. Então, veja só, quando a gente fala de contexto, é preciso contextualizar. Então, vamos tentar contextualizar a nossa charge. A gente tem o gênero, que é charge, a gente tem o tema da proposta, que é ondas de calor, seca, né? A polarização, né, mas do clima, né, pensando nessa questão do polar, né, isso interfere no clima. Mas além disso, a gente também tem uma cutucadinha, né? A gente tem assim, ó, nós vamos falar disso, mas junto a isso, de forma meio camuflada, com quem não quer nada, o autor também menciona a questão política. Então, na verdade, ele está trabalhando com essas duas temáticas na realidade, né? Esse texto, ele foi publicado no blog do AFTM em 8 de janeiro de 2022. Mas veja só, esse texto, para os próximos anos, ele foi e ele continua sendo atualizadíssimo, porque a gente vê que os cientistas estão apontando um longo período de ondas de calor, de frio, de seca pelo país, mas isso vale não é só pelo país, pelo nosso Brasil, mas para todos os países do mundo, né? Bem dizer. Então, veja só, apesar de ter sido em 2022, continua sendo um assunto atual. O contexto de recepção é o contexto em que a gente recebe esse texto, né? Às vezes, o contexto de produção é um, e até que esse texto ele seja publicado, né? Ou então passa um tempo para as pessoas conseguirem ler, então o contexto de recepção, que é quando as pessoas vão ler, é um outro. Essa charge, por exemplo, que a gente está visualizando, o contexto dela de produção é 2022, mas nós estamos lendo hoje, algum tempo depois, alguns anos depois, né? E aí, nesse tempo depois, o planeta ainda grita, né? O nosso país ainda grita, então a gente pode dizer que aquele conteúdo de 2022, de 8 de janeiro de 2022, ainda é válido para o nosso contexto hoje. Então, o contexto de produção coincide, na verdade, com o contexto de recepção. No caso, por exemplo, de alguém preso em 2021, né, e que agora, hoje, né, a gente fala, e saiu uma notícia no jornal, e por acaso nós estivéssemos lendo essa notícia, como se ela tenha acontecido hoje, essa pessoa pode até ter sido solta, talvez hoje não equivale. Então, assim, nesse caso, se a pessoa foi solta, o contexto de produção é um, que não coincide com o contexto de recepção. Dessa próxima charge, a gente tem uma questão muito semelhante. Então, a gente tem o gênero charge, a proposta também contempla a questão da onda de calor, dos incêndios, mas veja uma coisa interessante. O texto ele foi produzido, ó, ondas de calor e incêndios na Europa. O texto ele foi produzido pensando na Europa, né? Esse era o contexto e foi em 2021.
Hoje, esse contexto talvez valha para o nosso país também. Talvez não, ele vale. Claro que os animais são outros, a situação, mas a gente enfrenta, por exemplo, no período de seca de 2024, uma crise ambiental muito difícil, né? E que o contexto de produção lá em 2021, o contexto de produção da charge, né? Em 2024, ela poderia ser lida com a maior veracidade possível, porque as coisas continuam assim. Então, trazendo com as suas devidas proporcionalidades, ajustando, então é possível que o contexto de produção desse texto, né, equivale com o contexto, com o momento de contexto de recepção. Além dessas questões que a gente trabalhou hoje, a gente vai falar um pouquinho do seu relatório, que é o relatório que você, teoricamente, você foi, ou você vai para a escola, né, ou está indo para a escola, nesse momento da nossa disciplina, né, e você vai ter que fazer um relatório, né, sobre a sua prática na escola. Então, a gente tem um formulário que você vai preencher, e nesse formulário também tem as instruções, assim, mas aqui estão alguns itens obrigatórios desse formulário. Então, que é o título do seu trabalho. Então, assim, qual foi o título? É o mesmo que você colocou lá no início no projeto, agora você vai ter que repetir. É preciso que você faça um resumo, e para isso você vai olhar a ABNT. A gente tem a ABNT que vai determinar como é que é o resumo. Nesse caso, você vai olhar o resumo informativo da ABNT e colocar, inclusive, as palavras-chave. Se você pegar o material da ABNT, você tem certinhos os elementos que você precisa pôr nesse resumo. Por exemplo, os objetivos, né, a metodologia, os resultados, a conclusão, que são itens obrigatórios, dentre eles as palavras-chave também. Então, assim, siga a BNT, que você não vai errar. Depois você vai ter que explicar um pouco mais de detalhe, né, a introdução, introduzir o assunto como foi, colocar o que você fez na escola, o tipo de atividade, né? Você vai utilizar um pouco disso a partir do planejamento que você colocou. Lembra que lá você pôs uma introdução, né? Então você vai retomar os itens que estão lá, vai fazer as adequações, será que tudo deu certo? Então vai fazer as adequações necessárias depois que você executou esse planejamento na prática. A metodologia, então, você também mencionou lá, mas talvez durante a execução aconteceu alguma coisa que deu algum problema, tem alguma mudança, alguma alteração, então tem que estar lá detalhada. A atividade, como é que você planejou, está lá no planejamento, mas e como ela saiu na prática? Você conseguiu fazer exatamente aquilo que você planejou? Não conseguiu? Então, assim, quais atividades você desenvolveu? Como você desenvolveu? Isso tudo tem que aparecer. E também os resultados alcançados, né? Lembra que você imaginava quais seriam os resultados que você gostaria de alcançar, e agora? Desses resultados que você planejou, quais foram alcançados? Quais não foram alcançados? Por quê? E teve algum resultado que você não imaginava e que aconteceu isso, que foi favorável, que não foi favorável? Então, tudo isso é preciso estar no seu relatório. Lembrando mais uma vez que ele tem que estar de acordo com a ABNT, isso vale para a formatação e também principalmente para o resumo. Bom, essas foram as referências que eu utilizei durante a aula, essa aula, e eu de fato espero que o nosso encontro tenha sido proveitoso e que você faça um brilhante trabalho e que essa disciplina tenha despertado em você sobre o ser professor, né? O que é ser professor e que você tenha gostado disso, né? Que você se empenhe para desenvolver bem essa função. Um forte abraço.